Noite linda para você acompanhar a notícia Pro Trabalho. E eu estou de volta com o nosso comentarista, doutor André Luiz. Seja bem-vindo de volta à notícia, doutor. Muito obrigado. Feliz por estar de volta. Hoje a gente vai estar falando sobre como entender a mediação, isso? Hoje é um adendo a mais do que nós já tínhamos conversado na outra entrevista, mas é para as partes também, né, estarem tendo um entendimento melhor da mediação. E vamos começar falando quais são os motivos da mediação? Sim, olha, os motivos hoje da mediação, ele abrange muito, um mundo muito complexo. Só que eu vou frisar alguns aqui que mais aparecem. Conflitos de dívida, né, separação, principalmente no caso, quando temos ações aí no caso que envolvem bens, principalmente filhos. Esses são um dos princípios que a gente vê dentro da mediação, que ele é muito utilizado nos dias de hoje. Tá? Então, são ênfases aí que aparecem para a gente em questões assim, multiplicantes, né? De tantos processos que a gente pega no TAG, para a gente poder hoje resolver boa parte dos conflitos que, graças a bom Deus, acabam na mediação, acabam todos sendo acordados, ficando tranquilo aí com as suas indecisões. E qual a facilidade de utilizar a mediação? Olha, a facilidade de utilizar a mediação é assim, ela tem um plano muito mais rápido, né, de poder resolver, não ficando aí congestionado nos planos, o que a gente chama dos tráficos jurídicos, né, que se tornam aí muito complicado, então a gente consegue diluir com mais facilidade, com mais rapidez e dando soluções mais rápidas, que é o que hoje um advogado, um escritório de advocacia, né, vamos assim dizer, ou a pessoa que hoje, pelo amparo, não tem condições de pagar, né, os honorários de advogado, ele procura, né, os tribunais de arbitragem ou as câmaras de mediação para poder hoje fazer, né, e solucionar o seu problema. Tá? Então, essas são aí pontos muito importantes da mediação. Quando podemos utilizar a mediação? Bom, a mediação ela é utilizada num ponto onde que você colocar alguns exemplos aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, é quando você tentou por todos os meios conversar com a pessoa, tá tendo sempre, né, aquele grande ênfase de não conseguir chegar ao que você precisa na maneira da lei, na maneira que você respeite o próximo, né, que não haja nenhuma outra, né, forma, a não ser, lógico, você tendo os seus direitos e deveres, no caso, colocado como uma parte também. Então, a mediação, muitas vezes, ela é bem utilizada quando você vai a uma câmara ou vai a um tribunal. E outra, você tem também o amparo legal que todas as partes formadas, né, e todo o conjunto, né, de uma unidade dessa, você não tem custos advocacionais. Então, você mesmo pode fazer a ação da sua defesa, você mesmo pode criá-la, lógico, com acompanhamento dos nossos técnicos, acompanhamento de toda a nossa unidade administrativa, que vai orientar para você chegar e ter a sua solução resolvida dentro da mediação. Então, voltando aqui no qual a utilização da mediação, você não tem custos nesse, dependendo do local, da forma que for feita, não tem custos. Não tem. Você fica isento, no caso, principalmente, né, por favor, aos nossos colegas advogados, não pensem, mas a gente atua também, que, logicamente, que os escritórios de advocacia procuram muito, né, câmaras de mediação, tribunais hoje considerados e credenciados, mas que quando a pessoa precisa realmente, né, utilizá-la, uma das grandes partes que a gente vê é o custo. Por isso que procuram muito, né, por isso que vem a necessidade da mediação, da conciliação, mas a mediação é o que mais se encaixa, porque é onde o mediador pode se interagir até mais o problema e estar dando ali questões e utilizar de ferramentas para chegar à solução. Só que o princípio eu vou bater nessa tese que é o custo, né? É um custo muito menor, diferenciado aí nas carteiras advocacionais, que ali ele fica propriamente isento, não tem. Então ele pode, ele próprio, ser o seu próprio advogado. Ele está ali se advogando. Ele está ali totalmente se assegurando, né? Que ele quer resolver o problema dele. Que ele quer resolver o problema dele. E quando podemos utilizar a mediação? Bom, num ponto muito expressivo, as pessoas têm que entender que a mediação ela tem que ser utilizada onde, como todos os recursos que ela utilizou,
de conversa, de ligações, tentando já de todos os meios, um exemplo, né, mais um exemplo para a gente sessionar aí a coisa e ficar bem certinha. Quando você vai utilizar a mediação, foi o ponto que você já tentou ligar para uma pessoa, está te devendo, né, precisa resolver, quer receber, né, ou de uma obra que aconteceu, acabou utilizando valores, não cumpriram e quer pedir o ressarcimento. Ótimo. A mediação, aí é onde que ela é muito usada. Por quê? A gente vai atribuir os direitos do que qual a parte que teve, né, o prejuízo, né, que ela se utilizou, que ela passou por todos os trâmites de negociação, chateações, né, que é o que mais a gente escuta, e aí ela encontrou uma maneira que, olha, eu não posso, não estou encontrando meios de conversação com essa pessoa, então eu vou a uma unidade que tenha todo esse amparo, todo esse trabalho, e vou chamar a outra parte da qual aconteceu a situação, para que de repente o que ele não está conseguindo levar a mim, que eu não estou conseguindo pedir, esse mediador é aí onde ele entra, mas com muitos ênfases que a gente precisa, porque antes de entrar, nós temos um pré-check-out, nós temos que checar totalmente os pontos de verdade, porque muitas vezes nós encontramos mentira nesse meio. Pessoa querem pegar uma vantagem da outra, querem utilizar, e quando esses pontos não se encaixam, aí é onde a gente vê que a pessoa, olha, essa vantagem não atribui à outra e isso não corresponde aqui na lei, então nós vamos fazer pelo um caminho certo, pelo caminho onde você vai ter todos os seus amparos, vai ser ressarcido de acordo com o que manda a lei, e a outra parte também de fazer a sua devolução também o que manda a lei. Né? Então, nós não podemos, logicamente, induzir uma situação que alguém procura. Somos imparciais, seguindo dentro da lei. Então, a partir do momento que é formado desse check-out que é feito, aí sim direcionamos um dia para essa mediação, com um tempo hábil, para que todas as partes já tenham, né, uma base já prevista na lei, para que eles já consigam já determinar o acordo, e aí fazemos todo um trâmite de homologação desse acordo ao Poder Judiciário. Bacana, doutor. Quanta coisa, né, gente, para poder fazer a mediação. Vocês imaginavam? Né? E agora a gente vai ver quais são os principais benefícios da mediação. Olha, um dos pontos da mediação é saber que dois lados saem ganhando. É difícil, né, nos dias atuais, mas as pessoas, quando terminam, né, a mediação, principalmente com o que eu acompanho com os mediadores, e vejo que dois lados ganharam. Não houve rancor, não houve algo que ficou, né, no ar. A mediação, a vantagem dela é que você consegue trazer a harmonia para as pessoas. Sabe, aquele sono tranquilo que você, poxa, eu tive um problema, eu resolvi, poxa, eu tinha que pagar uma pessoa, não estava encontrando solução, de repente encontrei uma maneira na mediação, hoje eu posso dormir porque eu vou pagar de acordo com o que eu constituo dentro da minha economia, não vou ficar, né, devendo, e isso daí não vai também me dar problemas futuros. Isso a gente sempre observa e coloca claramente que as pessoas acabam saindo satisfatoriamente, no caso, muito satisfeito com o trabalho. Então, a mediação, ela é um braço que se estende com mais uma espada à frente. Antes, né, nós tínhamos o ênfase de colocar sempre uma espada, mas aí a gente colocou num gesto simbólico, né, que toda mediação que muito bem representada, muito bem constituída, com um profissional treinado e capacitado, a gente dá uma corda, que significa que a corda não se arrebenta para os dois lados. Pelo contrário, um puxa o outro e ajuda o outro a sair do problema. Então, adicionamos esse melhor condicionamento que a mediação é uma ferramenta e deve ser muito utilizada para meios de resolver os problemas aí alheios de qualquer pessoa que se encontre, né, para resolver uma vez a situação. A gente está com bastante tempo ainda, Ótimo. Né? Enquanto a gente faz a última pergunta, que a gente pode falar de mediação interessante para o nosso público? Olha, existe dois, eu vou colocar a espada, né, como eu sempre utilizo. Ela tem dois cortes. No primeiro corte, você tem hoje uma ferramenta de uma utilização muito complementar
muito decisiva nas ações judiciais, extrajudiciais e judiciais, tá? Como os dois lados que são hoje muito sucessíveis. Então, nós temos uma linha que você resolve seus problemas, você consegue aderir a uma condição muito mais vasta, entendeu? Para poder direcionar que cada problema, tá? Só vou tirar um ênfase aqui para a gente deixar claro, menos criminal. Mas em todas as linhas cíveis, a mediação ela se encaixa perfeitamente bem em muitas delas. A gente só precisa entender e saber qual é o princípio do problema, gerar a solução e depois dar o resumo dessa solução. Porque a gente sempre trabalha com o seguinte, né? O nosso judiciário, muitos que são utilizados, a gente usa o lapso temporal. Olha, o problema começou aqui, não foi resolvido no meio do caminho e não conseguiu chegar a uma solução. A gente tem que, tipo, fazer um teatro, desenhar isso, para que realmente a gente consiga tirar do conflito o melhor possível, que seria as soluções, tá? Esse é um princípio claro, concordo nessas falas. O outro é profissionais. A gente vê que as faculdades hoje, né, o bacharel, né, muitas vezes, lógico, ele tem a prova da ordem para poder tirar. Mas alguns ainda são suscetíveis que, para se tornar um mediador, um conciliador, ele só precisa ser bacharel, né? Ele tem que ter o conhecimento, né? O mediador precisa de um senso universitário hoje colocado, né, superior para ele ter bastante entendimento. Porque são ferramentas utilizadas. A gente sempre diz que o mediador é a sombra do juiz, porque ele está ali, né, nesse poder. Ele está ali, no caso hoje, para poder. Só que com atuações mais baixas, não no senso de decisão, e sim de mediar o conflito e ajudar as duas partes a chegarem a uma solução. Essa é a linha. Então, o que a gente falta é o seguinte: mediadores. Você que está nos assistindo, que tem um curso técnico, já se formou ou está em formação, eu acho interessante você olhar para esse campo, porque é vasto. Nós podemos dizer um número aqui, talvez tenha ultrapassado, mas uma vez, são mais de 35 milhões e poucos de processos que estão hoje aí à deriva, né, nos fóruns de todo o nosso país, principalmente do estado de São Paulo. Não precisa de muito. Temos aí, aqui, né, que pode ser utilizado, até com algumas questões que, se você parar e utilizar, é isso que está acontecendo. Só que os sejusques, né, e hoje as mediações que são encontradas pelos polos, né, que muitas vezes é por aí que a gente tenta resolver, são a maneira de falta de profissionais. Então, como o TAJ, o Tribunal de Justiça hoje do Estado de São Paulo e Litoral Paulista, ele tem cursos para se aperfeiçoar. Aqui mesmo, até, temos um, né? Nossa, esse aqui, né, que nós utilizamos para de dar desculpas. Para de dar desculpas, né? A gente colocou isso como uma enquete nossa e foi um sucesso, foi muito bom, né? Eu tenho não só pelo Grupo Legal Soluções, a AGP, né, do professor Altair, que tem um trabalho muito grande hoje como coordenador e chefe da Vigilância Sanitária, que utiliza muito a ação da arbitragem, né? Se ele estiver assistindo, eu tenho certeza que ele vai estar nos assistindo. Um abraço, Altair, daqui. Mas um dos pontos é que esse profissional falta muito. E a gente vê que essa carência precisa ser mudada. Então, a gente está dando aí um up, né? Você quer mudar de carreira, quer ter um rendimento satisfatório de um salário que vai ser bem justo e bem dimensionado e um profissional muito, muito diferenciado, tá aí uma dica. Seja mediador, né? Venha ajudar na mediação. Uhum. A pergunta final que a gente tem aqui, né? Mas acho que ainda vai dar tempo de falar, talvez mais um casezinho. Sim. Qual o poder da mediação? Bom, o poder da mediação, gente, depende muito do profissional. Se for um profissional muito bem qualificado, gabaritado, como a gente chama é o seguinte: um profissional qualificado, um curso expressivamente vai de um ano, não tem como. Ele com um ano, com técnicas, assistindo mediações, vendo dificuldades, porque o ser humano hoje, ele é movido por, assim, alienações, e quando ele está num problema, ele é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente quando ele é colocado sobre alguma pressão, quando é colocado sobre algo que é conflitante para ele. Então, muitas vezes, nós não temos uma linha, uma pessoa racional ali pronta para conversar, achar soluções. Então, depende muito ali. O negócio pega. O mediador,
ele tem que entender que o primeiro princípio do curso é fazer entendimento corporal. Como a pessoa está se lidando, como ela mexe a mão, como ela toma água, como ela pega a caneta, se ela está tremendo, se a forma. Então ele também tem aquele parâmetro que ele precisa conversar, acalmar os ânimos, entendeu? Levar que a situação ele esteja no controle, porque teve mediações que a gente já teve que segurar, tem pessoas que querem voar uma na outra. E aí a gente tem que apaziguar essa situação. Então o profissional hoje, ele tem que estar geralmente muito bem preparado. É o psicológico? Sim. Gente, o mediador precisa estar com o psicológico muito bem, porque ele vai ouvir problemas. Já chegam os nossos, mas ali o deles nada vale a não ser o daquelas pessoas. Então ali ele tem que se infiltrar, ele tem que entrar nessa situação. Esse é um mediador, independentemente de causa. Vamos supor, um mediador que ele estudou muito família. Então ele vai estudar sobre uma base família, todas as razões e colocações, os direitos, deveres, está sendo dividido isso. Então ele abrange estudo, conhecimento de inventário, corporal, conhecimento de leis paramental. Ele precisa ter toda uma linha jurídica já montada, não só na cabeça dele, como também um script, uma linha de raciocínio já na mesa pronta, para ele conseguir chegar. Por quê? Se é duas pessoas que procuram uma câmara ou um tribunal, ele vai conseguir atribuir tudo aquilo numa só. Lembrete que é um tempo, né? Eu já tive casos de mediação que eu já fiquei 1h30 dentro de uma sala com diversas pautas, no caso, para parar. Porque na regra hoje da mediação, ela tem uma ação que ela é frutífera, quando ela é positiva e quando ela é infrutífera. Quando não houve acordo, tem que ser remarcado de novo. Não há cancelamento, há uma remarcação de novo. E os ânimos estavam muito, olha, não dá, vão para casa, se acalme, aqui é uma unidade que está para ajudar, entendeu, a chegar a um consenso. Então, é uma responsabilidade a qual você adere ali. Tirando o outro poder que é muito usado, é a questão daquele que está muito nervoso e aquele que é calado, aquele que é tímido, nunca esteve na situação. Então, o mediador, muitas vezes, ele tem que ser um pouquinho da voz da outra pessoa para ajudá-la a se abrir. Porque, muitas vezes, nós temos um lado que só fala, né? Eu vou, mais um exemplo, na parte que você, poxa, tem dois casais, estão se separando, um quer ficar com o cachorro, mas o outro não quer deixar o cachorro ir. Que já aconteceu muito, né? As pessoas têm muito isso. Coloquei um exemplo de um animal, mas quando envolve filho, né? Aí é que as coisas apertam um pouco, as necessidades, qual o prazer que tinha, porque quando estavam juntos era uma situação, agora separado vai ser outra. Então o mediador, ele precisa olhar que a criança vai precisar, lógico, o amparo do pai é importante, o amparo da mãe que vive, trabalha, cuida, é uma carga, então ele também tem que pensar de que forma que ele vai atribuir nos direitos a quais não vai afetar o subfundo financeiro, principalmente da criança, mas também que as duas partes vão ser possível conviver e com o fundo financeiro que está se falando, vai poder atribuir todos. É um número que se assim subestabelece matematicamente e no grosso modo, aonde que a gente vê que as partes só precisavam olhar de fora, não dentro. E aí a gente consegue chegar num consenso legal, que as pessoas saíram perfeitamente bem entendidas. Bem, eu gostei bastante, não sei o que vocês estão pensando aí, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, porque essa é a maneira que a gente tem de dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é de relevância, e que vai ajudar cada vez mais pessoas aí a resolver as soluções de conflitos. Doutor, como é que faz para entrar em contato com o doutor? Olha, hoje nós temos as redes, né, que é o site que a gente vai deixar aqui com você, para que possa entrar em contato, né, acho que hoje muitas vezes a gente colocou até proteção de segurança, mas nós temos aí, vamos estar lançando, colocando para você, nós vamos ter aqui agora mais um escritório em São Paulo. Então as pessoas vão poder chegar até a gente. Mas, se quiser, nós temos o WhatsApp, podemos aqui? Pode. É o 139-8109-5390. Esse é um telefone que é um WhatsApp que eu deixei aberto para falar comigo mesmo. E daí, de lá, dependendo da situação, eu já transfiro já para o meu escritório para poder saber qual é o conflito, qual é o problema. E estou chamando para mim
Porque a pessoa, não, mas eu falo com o doutor André, eu vi ele aqui, e eu falo, não, tá bom, então Repete o número do você vai WhatsApp, falar por comigo, favor. tá? É 013 98109 5390, tá? Esse é um WhatsApp aberto, tá aí. Tem o site que a gente também colocou aí para vocês. E parem de dar desculpas, né? É um livro que a gente tem aqui, que a gente ajuda vocês a se destacarem cada vez mais dentro da comunicação. O doutor André já levou lá para as mediações, já testou. Boa. Mas aproveitar para falar que, se vocês quiserem, vocês conseguem estar aqui com a gente, num valor muito mais acessível do que está aí no Mercado Livre, tá bom? Mas ele também está à venda no Mercado Livre. Quero agradecer ao Nilson, que está do outro lado das câmeras, e pedir licença a Deus Pai, Todo-Poderoso, para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!